Sabe aquela série, aquele episódio que é tão bom que você fica ansioso para ver a continuação, o próximo episódio? É isso que aconteceu com o JCast, desse convidado que eu trouxe novamente, porque o assunto foi tão bom, o bate-papo foi tão bom, a minha cabeça saiu dessa conversa assim, ó, a minha mente abriu e todo mundo que assistiu só elogios. Mas aí as pessoas me falavam, a hora que tava ficando quente a coisa, você terminou, Jennifer? Eu falei, pois é, mas é porque agora a gente veio com a parte 2, M&A Sem Mistérios, parte 2, com ele, que é empresário especialista no assunto, na Real Corporate, Evandro Bazan. Bem-vindo de volta. Obrigado pelo convite de novo. Acho que se passar de hoje vai virar minissérie, hein? Eu tô pensando em fazer um quadro seu aqui. Aí, ó, pronto. JCast, quadro fixo com Evandro Bazan, porque aqui tem conteúdo, né? Ah, tô gostando. O bate-papo sendo divertido. É um assunto bom, né? Bora. A gente falou bastante sobre fusões e aquisições. E eu penso que o episódio anterior foi algo até mais introdutório, até para as pessoas entenderem. Eu sei que muitos já dominam o assunto, outros estão se familiarizando, mas é um tema que todo empresário deveria pensar, mesmo o empresário que está começando, porque faz diferença lá na frente. Agora, para a gente continuar, eu trouxe até alguns casos para a gente debater, para a gente falar sobre algumas possibilidades de empresas. Vamos começar já com tudo, tá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, porque você não vai querer perder os conteúdos que eu trago aqui no JCast. E já encaminha para os seus amigos empreendedores, porque eles vão amar e eles precisam saber disso. Porque a primeira pergunta que eu tenho para fazer, eu tenho uma dúvida, na verdade. Existe diferença entre o processo de M&A de uma empresa familiar e de uma empresa não familiar? Ou é tudo a mesma coisa? Jennifer, em tese deveria ser exatamente a mesma coisa. Mas no final das contas acaba tendo alguma diferença, porque, vamos lá, pelo menos na minha experiência, estatisticamente uma empresa familiar ela tem algumas características que uma empresa já profissionalizada tem outras características. E essas características de lado a lado, elas impactam na fluidez no processo. Mas que características? Então vamos lá. Via de regra, uma empresa familiar, ela tem uma governança ainda não muito bem azeitada. Então, a comunicação entre as partes, entre os sócios, entre sócios executivos dentro, não é uma coisa que está bem estruturada. Ao passo que uma empresa já profissionalizada, em tese também, isso já foi resolvido de certa forma, isso já está mais fluido e faz com que o processo facilite do ponto de vista de fluidez. Existem outras questões mais formais, estatisticamente também uma empresa profissionalizada ela já está mais organizada na parte dos números, ela não tem informalidade, né? Muito, ou pelo menos tende a ter menos informalidade, que isso é um outro ponto, é um tema super sensível para M&A. Então não deveria ter diferenças, mas na prática a gente acaba percebendo, né, algumas características de lado a lado que faz com que a fluidez, né, e o andamento de um processo de M&A ele acaba tendo que demandar cuidados diferentes. Mas, por exemplo, de forma bem específica, assim, numa empresa familiar, quais desafios na governança assim, que você percebe? Tá. Processo de decisão de uma empresa profissionalizada acaba sendo muito mais objetivo. Então tem os executivos, né, que via de regra acaba vindo de mercado, eles são super preparados e ele tem um norte para seguir, que são os donos, né, que são os acionistas, que falam, olha, eu quero vender o negócio, eu quero fazer uma aquisição de tal e tal critério. Então, tende a ser mais objetivo. Já uma empresa familiar, ainda mais, quando tem um conjunto de sócios maior, esse é o ponto crítico. Às vezes as decisões vão e vêm. É um pouco menos objetivo, menos assertivo, você disse. Tem mais idas e vindas. A gente não pode generalizar, é claro, né? Quando é uma empresa familiar, de que tem o cara que é o fundador, é o líder que toca o negócio, aí é um pouco injusto falar que não é fluido, não, muito pelo contrário. Vai bem, porque o cara ele fez aquele negócio matando um leão por dia e vai sim. Mas tem diferenças. Então, que dica que você daria para as empresas familiares que
que ajudaria num processo ali na frente de fusão, de aquisição, de venda, enfim. O que elas precisariam, o que os sócios, o que essa empresa precisaria fazer desde já para se profissionalizar, deixar um pouco essa característica de ser tão familiar? Olha, eu poderia elencar várias coisas, mas vou me limitar a duas aqui. A primeira é dar um pouco de atenção para a parte formal da empresa, para o back-office, para a contabilidade, os sistemas de controle. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque é muito normal. Imagina, você é empreendedor, você está começando o negócio do zero, você está preocupado em fazer receita, trazer cliente, manter os clientes, que são mais prioridades mesmo. E aí fica alguns pedaços da empresa que ficam um pouquinho para trás. É justamente esses elementos mais de back-office, vamos assim dizer. Só que quando a gente vai para uma operação de M&A, o conjunto de informações e controles são itens muito analisados, né, pelo comprador ou pelo investidor. Então, esse é o bloco 1, né, de vários que eu poderia, né, citar aqui, um pouco de atenção para essa parte formal da empresa. É muito comum falar auditar a empresa. Mas se você buscar auditar a tua empresa, você vai ter que passar por uma série de procedimentos ali para, ao final, ter um número auditado. Então, falando no jargão do mercado, isso seria uma coisa desejável. Um outro ponto, e esse é um pouco mais sensível, talvez até um pouco mais complexo para empresas familiares. Vamos lá, eu tenho minha empresa familiar aqui, eu mais 2 irmãos e um tio. Não tenho acordo de acionistas. E se um falecer? Às vezes, né, dos sócios tem mais participação do que o outro no dia a dia. Sim. Então, ter um acordo de sócios, deixando tudo muito alinhado, Sim, ajuda muito para a fluidez não só de um M&A, mas para decisões estratégicas ou decisões mesmo operacionais no dia a dia. Então, organizar o back-office e ter um acordo de cotistas, né, no caso de uma limitada, eu acho que são 2 de N outros que eu poderia citar aqui, mas 2 que eu acho que vale muito a pena o empresário se atentar. e tende a ser, então, bem mais desafiante o processo com uma empresa familiar. Sempre tem emoção. É bom também, né? Não. E qual que foi a negociação mais desafiadora que você já teve que fazer na tua vida? E como que foi, assim? Como que a comunicação, como que a tua comunicação fez a diferença nisso? Jennifer, geralmente é sofrido todas, viu? Mas eu vou, assim, teve uma em especial que eu vou tentar dar um pouco de mais informação para chegar no porquê que foi desafiador. Esse cliente nosso era uma empresa do Centro-Oeste, então a gente tem escritório, né, aqui em Londrina e São Paulo, ou seja, a gente não está no Centro-Oeste. Né? A gente começou o início do processo, né, de preparação daquela companhia, né, que era justamente olhar número, fazer valuation, entender quanto que aquela empresa pode valer, quanto ela pode vir a valer no futuro, tentar diagnosticar para ver se tem algum problema, que é um pouco do que a gente faz na fase de preparação. A gente depois foi fazer um roadshow, ou seja, foi falar com os investidores, né, abordar os investidores, recebemos diferentes propostas, né, para essa empresa. E a gente, né, o cliente, né, escolheu seguir com um desses investidores, que é um grande fundo de private equity. Teve ali uma negociação inicial. Depois que passa por essa negociação inicial, chega-se ali a um acordo, olha, a minha empresa ela vale 100 dinheiros, de acordo com essas informações que ele viu, e depois precisa passar por uma auditoria. Sim. Né? E esse valor ele vai ser ajustado de acordo com a regra que a gente combinar aqui. Né? Se algum número meu variar, né, para cima ou para baixo daquilo que a gente pré-combinou aqui, a gente ajusta valor também. A auditoria ela tem outros objetivos além de confirmar número, ela também busca olhar risco daquele negócio, né, aqueles riscos ocultos, né, de repente tem os famosos esqueletos no armário. Né? Então, teve uma negociação, foi assinado um primeiro bloco, que é um term sheet ou MOU, são sopa de letrinhas para um mesmo pequeno contrato ali, passou-se pela auditoria. E quando a gente estava prestes a entrar na fase dos contratos, o que veio? A pandemia. Ai. E aí na pandemia... Aí muda o contexto, muda o cenário, muda tudo. Mudou tudo. E um ponto interessante, mudou muito, né, a dinâmica negocial do
pré e pós-pandemia e como é que funcionava, né, as discussões negociais de M&A. Geralmente advisor de um lado, advisor do outro, no caso era um grande fundo que já tinha os times grandes. Então, geralmente eram reuniões assim com 10 a 20 pessoas facilmente, aquelas salonas de mesas gigantescas, e não dava para ter isso no auge da pandemia, aliás, muito menos no começo ali. E foi aí que todo mundo descobriu, né, redescobriu, né, as videoconferências, e todo o processo negocial de contrato foi no ambiente da videoconferência naquele start da pandemia. Naturalmente, por dificuldade de comunicação, então você vê, né, a gente fala tanto de comunicação, né, a gente não estava, o cliente, não estava tão habituado com aquele novo formato, né, fez com que aquela discussão de contrato demorasse, né, mais tempo. Então imagina, eu aqui em Londrina, o cliente no Centro-Oeste, os advogados do meu cliente em São Paulo, o time do fundo em São Paulo também, né, mas cada um na sua janelinha lá do Teams, do Google Meet, etc. Aquela negociação acabou levando um pouco de mais tempo. Então a gente entrava em cada reunião, era um monte de janelinha, um monte de gente ali, né? Os contratos são grandes, os contratos são vários contratos e alguns deles muito grandes. Bom, a coisa fluiu, meses depois se passaram e teve um belo dia, marcamos lá uma videoconferência, uma reunião, que era só para dar a última passada na véspera da assinatura do contrato. Ia ser assinatura eletrônica. Até então era assinar ainda, né, presencial. A caneta, né? Parece coisa pré-histórica já, mas foi ontem, né? E entramos, né, na videoconferência, começamos a ler a minuta, mas era uma mera formalidade. Ali, aquela última passada, a gente tinha ficado meses discutindo, né, aquelas minutas, né? Estava pronto para assinar, estava tudo certo. E um dos meus clientes, eram vários sócios, né, lá do Centro-Oeste, meio que revoltou ali na hora. Mas o que é isso, né? O que está acontecendo? Essa cláusula toda torta, não tá bom assim, e todo mundo se assustou, inclusive os sócios dele, não né? tinha lido antes, gente. Resultado, pois é. A impressão que ficou ali é que ao longo daqueles meses, né, na janelinha dele, tinha uma janelinha, mas talvez ele não tivesse tão atento ali com o que estava, né, acontecendo. Justamente por não estar presencial. Ou até estava atento, mas aquele novo canal de comunicação e aí as interrupções, imagina, todo mundo, você está na vídeo, toca o telefone, alguém chama, desconcentra. Na véspera da assinatura, que ele foi acabar se atentando a alguns detalhes, que para todo mundo já era algo muito bem discutido, ele falou, não, cancela esse negócio. Nossa. O negócio morreu, caiu. Vai o Evandro no dia seguinte contar para o fundo que não ia ter assinatura, porque, né, um dos sócios, né, eu não sabia nem explicar direito, mas a gente teve que fazer isso. Nossa. Uns 2 meses se passaram, a pandemia ainda pegando fogo, e aí eu mandei uma mensagem num daqueles milhares de grupos de WhatsApp, falei, gente, vamos comunicar oficialmente que não vai ter mais um negócio, a gente vem aqui tentando discutir, mas não conseguimos chegar num lugar nenhum, né, pelo menos para passar uma posição definitiva, né, tá chato, né. E aí no dia seguinte esse sócio me liga e falou, tem como vir aqui sentar, explicar pessoalmente? Eu falei, pô, adoraria, né? Eu estou tentando há meses, né? Mas está todo mundo receoso por causa da pandemia. Dia seguinte, estava todo mundo lá em Campo Grande, né? Numa sala de reunião de hotel, e passamos ali um dia todo ali, ponto a ponto, e resolveu-se, né, a dúvida. Então, esse foi um caso assim super, eu diria que até um pouco dramático, né? Porque por um canal de comunicação completamente num ambiente global super conturbado, o negócio se perdeu e foi voltar 2 meses depois. Foi um transtorno a mais para vocês. Foi um super transtorno para todo mundo, para o cliente, para eles também, né? Mas o fato de ser pandemia mudou o valor, mudou algo na negociação por conta da pandemia? Mudou-se algumas pequenas coisas negociais, inclusive alguma coisa de valor, sim, acabou tendo, mas muito mais por algumas vontades das partes ali do que qualquer outra coisa. Entendi. Né? O grande ponto desse caso foi que um canal de comunicação completamente novo, que se provou super objetivo e prático, também tem suas falhas. E aquele caso foi particularmente dramático, porque a gente não podia nem tentar, né, falar pessoalmente. No final acabou dando muito certo.
Cara, como a comunicação impacta, o canal de comunicação impacta, né? É. E me tira uma dúvida, como calcular, como fazer o valuation numa empresa? Assim, ou até quais os critérios? Porque existem várias formas de calcular isso? Existem metodologias, né? Tá, vários métodos. Existem alguns métodos, né, para se calcular. E o mais famoso de todos é um que chama fluxo de caixa descontado, é um que vai olhar bem a fundo a operação do negócio, vai olhar as receitas, despesas, custos, investimentos, capital de giro, do passado, do presente, projetar o futuro e vai sair um valor ali. Entra variáveis, né, tem uma que chama taxa de desconto, né, que entra, né, questões de ordem mais macroeconômica, né, por exemplo, no momento como a gente está agora, uma taxa de desconto ela tende a ser mais alta, né, porque a gente vive um ambiente macroeconômico de taxa de juros muito alta, inflação, etc. e tal. Taxa de desconto mais alta faz com que o valor da empresa caia. Né? Então existe método. Esse é um. Existe de múltiplos, olha, já deve ter ouvido falar X vezes a receita, X vezes o EBITDA, X vezes o lucro. Esse é um outro método, né? Ele é mais fácil do ponto de vista da aplicação, né? Embora ele tenha suas nuances também, né? Existem outros, mas esses são os dois grandes métodos assim que são praticados para fazer a conta, né? Para calcular o valor de negócio. E quais são os critérios? O que o empresário ele precisa olhar, ficar de olho, cuidando ali da empresa, para a empresa valer mais? Quais os critérios todo empresário deveria cuidar desde o início do negócio para ter uma empresa realmente valiosa, vamos dizer assim? Tá. Olha, eu vou tentar dividir em dois grandes blocos aqui. O primeiro no qualitativo, primeiro no quantitativo, fazendo um link com a tua pergunta anterior. Quantitativamente falando, se você tiver um bom faturamento, uma boa margem operacional, uma boa taxa, né, de retorno dos investimentos que você faz, um bom ROIC, né, é o Return on Invested Capital, esse teu negócio ele tende a ter um valor interessante porque ele gera resultado. Se ele gerar caixa, tanto melhor. Isso do ponto de vista quantitativo. Tá. Só que do ponto de vista qualitativo, esse é uma outra questão que vai em paralelo com os números. Então, o que seria o qualitativo? O teu negócio tem algum diferencial competitivo? Por exemplo? Uma marca, um contrato, né, uma patente, um posicionamento, né, geográfico, uma dominância regional. Então, o teu negócio tem algum diferencial competitivo? Você tem, né, a tua atividade e você tem alguma barreira de entrada para novos concorrentes? Por exemplo, negócios que não têm barreira de entrada, né, atrai muito facilmente diferentes competidores, mas competição tende a diminuir margem, né? Porque você vai competir por preço, por exemplo. Mas o que seria uma barreira de entrada? A barreira de entrada, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos negócios de depilação a laser. Tem a Espaço Laser, uma empresa listada, tá? Esse é um segmento que foi crescendo, o Espaço Laser é um exemplo, né, que está empresa listada, só que de repente o mercado se viu inundado por N outras empresas, certo? Estou simplificando, vou simplificar aqui a leitura aqui do exemplo. É fácil copiar ou replicar ou querer abrir um negócio similar, você diz isso? Você não tem nenhuma grande dificuldade, né, em comprar um equipamento, abrir um ponto e prestar aquele serviço. Não tem nenhuma barreira de entrada relevante. Em contrapartida, por exemplo, a indústria farmacêutica. Para você ter um novo medicamento, são anos de pesquisa e desenvolvimento, além do capital que demanda para ter aquilo. Então, imagina, você ter a patente, né, do medicamento, daquele desenvolvimento, isso é uma super barreira, né, de entrada para a competição daquele produto e faz com que você tenha que ter um valor mais interessante. Não vai ter um competidor do dia para a noite naquele produto que você acabou de patentear. Então, em termos qualitativos, essa barreira de entrada é um fator. É um fator. Tem outros? Por exemplo, barreira de entrada, mas pensando em diferencial competitivo, marca é uma coisa super
efetiva. Se a marca já está forte no mercado, tipo isso. Por exemplo, uma marca... Eu no passado eu gostava de fazer um exemplo. Imagina a Coca-Cola e um X-Cola, né? Na essência, é feito dos praticamente os mesmos insumos. É água, xarope, açúcar e tem uma embalagem de plástico. Na essência é a mesma coisa. Por que a Coca-Cola vende a R$10 Entendi. e o outro vende a 5? Se o produto é praticamente a mesma coisa, é o poder da marca. Você lembra da Coca-Cola? Entendi. E tem diferença na hora de analisar, por exemplo, empresa de serviço com empresa de produto? Não, do ponto de vista de marca, Nada. da importância de ter diferenciais competitivos é a mesma coisa. Os conceitos eles são os mesmos. E o empresário que tem um negócio altamente complexo, de uma operação difícil, penso que a barreira de entrada talvez seja alta, porque é difícil, mas isso atrapalha num processo, no valor do negócio em si, na hora de uma venda da empresa? Não necessariamente ele A complexidade do atrapalha. negócio não... Não. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da farmacêutica. Tá. Tem uma certa complexidade em desenvolvimento de produto de indústria farmacêutica. E os M&As acontecem, né, aos montes. Hospital, a gestão hospitalar, ela tem uma complexidade importante. Então, tivemos N M&As ao longo dessa última década nesse segmento hospitalar. Então, o fato da operação ser mais ou menos complexa, ela não cria nenhuma sim ou não, né, para um M&A. O que, né, torna mais difícil, né, para o empresário que tem uma operação muito complexa é para eles expandir aquela operação complexa. Que às vezes é mais difícil. A escalabilidade, às vezes, ela pode ser mais difícil, mais dolorosa, mais cara, mas para o M&A não. Mas para a pessoa, para o valor do negócio em si, a escala, a recorrência, não só os números, né, a margem alta, a escala conta muito para o valor? Escala conta. Entendi. Escala conta. Então, negócios que já têm uma escala melhor, né, uma escala maior, de certa forma ele já se provou, ele já passou por determinadas etapas ali do ciclo de vida do negócio, né, que permitiu ele se provar enquanto produto ou enquanto serviço. Aquela escala já está permitindo ele ter uma receita maior, diluir determinados custos fixos que ele tem no dia a dia, que vai, no final das contas, fazer com que ele tenha um fluxo de caixa, né, um resultado, né, melhor. Então, escala é sempre positivo. Sempre e bom. teve algum caso em que você teve que falar não, ou interromper um processo, falar não faça essa negociação, não continuou o processo de M&A, mas que foi assertivo? Sempre tem. Dá um Sempre panorama tem. pra gente, um Sempre case tem. pra gente. O que acontece? Como é que a gente entende o M&A? O M&A é uma etapa na vida, na jornada do empresário, né? E em tese, ele deveria ser encarado, né, como uma ferramenta de uma estratégia muito maior, né, da empresa. Então, às vezes, a melhor opção é não fazer um M&A. Então, a gente já teve alguns casos que a gente sugeriu, cara, não é o momento para você fazer. Teve um caso em especial, um cliente nosso que é do Nordeste, foi uma negociação super extensa, super cansativa, ele queria muito fazer o negócio. A negociação ela começou super ok, super adequada, assim, super equilibrada. Só que o outro lado era uma instituição muito grande e à medida que foi passando ele foi ganhando um pouco de mais espaço, de modo que após um determinado tempo, aquela operação que ela começou super equilibrada e adequada, né, para o meu cliente, ela ficou torta. E teve uma reunião, né, que a gente teve, bem no finzinho já das discussões dos contratos, e o cliente perguntou, Evandro, o que você acha? Eu falei, cara, eu se fosse você eu não faria esse negócio. Aí ele perguntava ao advogado junto, ele falou, e aí, o que você acha? Ele falou, eu também acho que não. Porque ele, da forma como estava, ele ia acabar incorrendo em alguns riscos
que aí eu me colocando na posição dele ou dos sócios dele, eu não ia querer correr. E aí vocês têm que ser Falou, olha, sinceros ali. acho que você não deveria fazer. Entendi. E, por exemplo, vou trazer alguns casos fictícios, mas reais, né? Porque provavelmente já aconteceu, mas quando uma empresa vai passar por esse processo, como ou quando é o melhor momento para comunicar a equipe? Tem resistência? Quais são os principais riscos? O que você vê acontecendo? Tá, esse é um ponto super sensível, né? Que é Sim, a comunicação para a equipe. Via de regra, eu costumo falar para os clientes que, olha, não dá para todos os funcionários saberem. Né? É impossível, não tem nenhuma lógica. Mas você tem que estar preparado para poder responder algum questionamento interno teu a qualquer momento. Porque os funcionários não são bobos. Vaza. Começa a ver movimentação e aí fica uma insegurança. Fica uma insegurança. Então, ao longo do processo, então vou dividir ao longo do processo e ali no finzinho, né? Ao longo do processo, cara, já se prepara para você contar alguma coisa para os teus funcionários. Via de regra, o que eu sempre falo, cara, hoje em dia, toda empresa acaba sendo abordada, ou quase toda empresa. Se alguém te perguntar se você tá para ser vendido, ou tá para comprar alguém, ou tá para fazer um negócio, fala que sim, é verdade. É porque é verdade mesmo. É porque de vez em quando o cara recebe algum tipo de ligação, não mente. Né? Mas conta com uma certa cautela, né, para não criar desnecessariamente uma angústia ali, né? E a Rádio Peão ela costuma ser muito rápida, né? Antes do negócio fechar. Agora, quando o negócio está para fechar ou logo, né, para fechar, aí esse é um ponto super sensível. O cara tem que se antecipar também, né? Já tem que preparar um comunicado, né? Como vai comunicar? Como vai fazer, né? Via de regra, os funcionários vão ficar muito inseguros. Muitas vezes de uma forma desnecessária. Muitas vezes aquele negócio é para trazer mais um capital, ou o comprador está mais preocupado em contratar mais gente, né, em expandir o negócio do que trocar gente, mas o funcionário fica, né, inseguro. Então tem que preparar a comunicação e tem que fazer de forma bem zelosa mesmo ali, já no dia do anúncio. Nossa, eu fico imaginando essa transição. Vamos supor que a empresa ela é vendida 100%. Vai mudar totalmente a gestão. Ou, não sei, provavelmente, na verdade, continuam, né, na gestão aqueles que estavam vendendo. Mas deve ser muito delicado essa incorporação, esse choque de cultura. A comunicação deve estar muito bem alinhada para não ter problema. Você já lidou com empresas que tiveram muitos problemas nessa transição? A gente geralmente vai até o momento da conclusão do negócio. É verdade. Essa dor do pós, essa a gente não vivencia. Aí é com eles. A gente vivencia outras dores. Mas assim, a gente sempre acaba tendo um relacionamento muito bom no pós, né, com os clientes e eles sempre, ao longo desses muitos anos, sempre dividem as dores, né, e as felicidades com a gente. De fato, né, assim, uma má comunicação... Diferenças de cultura já é um desafio por si só. Se comunicar mal, então, você está escalando, né, um tema que ele já é sensível por natureza. Né? Então... Ô, Evandro, mas e se vaza para o mercado? Não só internamente, mas se vaza para fora antes da negociação concluir? Tem riscos? Às vezes tem risco. E aí como que faz? Às vezes tem risco. Cada caso é um caso. Mas já teve caso nosso que vazou. O cliente ficou super chateado, a gente não sabia de onde veio e depois o próprio cliente um dia veio contar pra gente que ele descobriu a fonte da onde veio aquele vazamento. Ele todo sem graça, né, contou, eu descobri de onde vazou. É que um dia eu estava com um amigo meu, angustiado, contei para ele, aí ele contou para a esposa, que contou para minha esposa e que virou uma bola de neve. Foi dele mesmo, foi do próprio cliente. Caramba, pelo menos ele admitiu, né? Não, foi super na boa, assim, mas é que, né, aconteceu. Mas e, por exemplo, no caso de uma franqueadora muito grande, imagina assim, uma marca nacionalmente conhecida,
uma franquia, com uma franqueadora com várias franquias espalhadas pelo Brasil, com muitas unidades, por exemplo. E como comunicar ou quando comunicar para os franqueados? Porque é outra situação delicada e pode impactar, né? Super. No caso dos franqueados, eles são, eu diria que, stakeholders ali, tão importantes quanto os funcionários, né? Sim. Ele é uma parte fundamental do negócio. Inclusive, o próprio comprador ou investidor, ele vai estar muito preocupado com a reação, né, daqueles franqueados, porque a continuidade, né, daqueles franqueados faz parte da composição, da formação daquele modelo de negócio e do próprio valor do negócio. Imagina você compra um negócio e no dia seguinte perde parte do negócio, parte dos franqueados. Nesse exemplo aqui, bom, perdeu o valor. Né? Então, é fundamental... E como fazer esse comunicado? Qual é o timing certo? O que você sugeriria? Olha, o timing certo talvez possa ter muitas respostas aqui. Vou te falar baseado na experiência que eu já tive, inclusive, com esse tipo de modelo de negócio, por causa da franquia que você mencionou. No dia do fechamento, já saiu um comunicado. Muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem cuidadoso, mas você já solta o comunicado, muito bem feito, e já chama por uma videoconferência, por uma conferência, qualquer que seja, todos os franqueados. Tem que ser numa convenção. Tem que trazer a turma para perto. Caraca, é muito delicado, né? E o que você diria, vamos supor, para uma pessoa, para um empresário inexperiente ou que está começando e que está ali começando a empreender, quais dicas você diria para ele se preparar para ter uma empresa que valha muito no mercado futuramente? Pegando o gancho na outra, né, na outra pergunta, organize os números, tente construir ali um negócio que tenha diferencial competitivo, não uma commodity, né, ou uma carne de vaca, né, no jargão mais popular. Não depender tanto do fundador. A gente comentou, né, a gente conversou isso no nosso último bate-papo. Essa é a minha meta. Esse é um ponto que, assim, eu diria que ele é fundamental, que a partir do momento que não depende de você, o negócio ele anda, né? Mas você sabe que depois daquilo, claro, a gente conversou naquele episódio, eu também tenho ido atrás de outros mentores para me aconselhar e tenho estudado muito outros negócios, outros modelos de negócio e possíveis modelos de negócio dentro do meu ramo. E são ações que a gente já está estruturando. Claro, não é uma coisa assim, mas é o método. É o método que funciona. E como procedimentar tudo, ter processo para tudo. Tem uma coisa que eu ouvi e foi muito legal, que como uma empresa se mantém excelente, ela não necessariamente, conforme ela vai crescendo, ela vai conseguir ter só pessoas excelentes. Mas então ela precisa saber lidar com pessoas medianas. Mas como fazer essas pessoas medianas terem resultados excelentes? O método tem que ser excelente. Os processos da empresa têm que ser excelentes. Então isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E eu e o time, a gente tem focado muito nisso. Como procedimentar tudo. Mas sabe o que é tudo? Desde quando o cliente pisa, até a primeira experiência dele aqui, desde como eu abro um módulo, tudo, absolutamente tudo procedimentado, para realmente não depender de mim, porque eu acredito, pensando a longo prazo, médio prazo, longo prazo, esse é o meu maior desafio hoje, senão eu não tenho escala. Você sabe que a tua pergunta, ela foi só, o que eu posso fazer para ter um melhor M&A? As mesmas respostas, ela poderia caber para a seguinte pergunta: que ações poderia seguir aqui, né, bullet points aqui, para eu ter uma empresa melhor? É a mesma coisa. Boa. É a mesma coisa. Então, uma empresa melhor, uma empresa mais robusta, com mais diferenciais, mais saudável, que escala, que ganha dinheiro, ou seja, no final do dia, uma empresa mais bacana é exatamente uma empresa que vai ter um M&A muito mais facilitado, vai valer muito mais, vai ser mais cobiçado. No final é isso. Esse é o ponto. Na verdade, toda empresa deveria pensar assim. E sabe que ao longo dessa minha jornada, eu
eu conheci algumas, talvez várias pessoas que falaram, estou fazendo uma empresa para vender. E eu cheguei à conclusão, né, que talvez esse seja um dos mindsets mais equivocados que o empresário possa assumir para ele mesmo. Uau! Porque a partir do momento que você pensa na venda em si, apenas na venda, você está pensando ali naquele momento da consagração, né? Você está pensando no valuation, num número maior, num valuation que te interessa muito mais. Ao focar a cabeça só nisso, possivelmente você vai esquecer ou vai dar menos atenção para todos aqueles outros elementos que fazem com que o negócio seja melhor. Então, a forma como eu penso hoje, cara, pensa em construir um negócio muito legal. Consequentemente, você poderá ter um M&A muito bem feito. Se a pessoa perde em vista uma essência do negócio, a cultura, o propósito e foca só no número, o negócio só por negócio. Aliás, o negócio que vai ficar super legal, super rentável, super estável, super crescente, provavelmente o cara não vai querer vender. Justamente esse é o melhor momento, né? O que vai valer mais. Geralmente. Né? Que vai ter o melhor valuation, maior atratividade. Mas eu acho que é um pouco mais adequado em bicar a cabeça nessa direção. Que legal, cara. É uma baita dica, né? E você, olhando para o Evandro lá de trás, sei lá, 10 anos atrás, qual que foi talvez maior erro, mas também grande aprendizado que você teve e que você hoje poderia orientar esse Evandro lá de trás a não cometer? Olha, no começo da minha carreira, eu tive uma base bastante técnica, sabe? E eu fiquei bastante tempo, né, com essa cabeça mais tecnicista, e eu acabei levando um pouco de tempo demais assim para me atentar justamente à questão da comunicação, né? Porque justamente por ser uma área que tem uma tecnicidade muito grande, o comunicar essa tecnicidade ele é sempre um desafio. Então o exercício, depois que eu entendi e engrenei, né, o saber explicar de forma mais simples toda aquela tecnicidade, transformar aquela coisa complexa numa coisa mais palatável, né, aos ouvidos de quem não trabalha com isso no dia a dia, fez muita diferença. Então, se eu tivesse começado um pouco antes, teria sido melhor. E como que você diria que era a comunicação do Evandro 10 anos atrás e como que a comunicação é a comunicação do Evandro hoje? Era muito pior. Hoje é ótima! Hoje era muito pior. Olha, sabe que há uma coisa de 10, 12 anos atrás, né, quando eu fui empreender, né, dentro do mundo do M&A, eu saí da posição de executivo para, né, empreender. Eu saí, não vou dizer que eu saí, né, mas eu estava 100% mergulhado no mundo da Faria Lima. E aí, quando eu fui empreender, foi com um foco muito maior no interior do Brasil do que na Faria Lima em si. E aí eu me recordo que as minhas primeiras, talvez muitas das primeiras reuniões foram muito ruins. Saía daquela reunião e tinha certeza que ninguém tinha entendido nada do que eu tinha falado. Mas qual que era o ponto? Ali naquele ambiente que eu estava acostumado até então, falar a sopa de letrinhas, aqueles jargões em inglês, como todo mundo falava, funcionava bem. Todo mundo entendia. Eu fui para um mundo completamente distante, fui conhecer uma empresa em Juara, no Mato Grosso. Cara, não funciona. Falar para cada 10 palavras que você fala, 3, 4 é em inglês, soa até pedante, né, aos ouvidos, né, de algumas pessoas, né? Então, foi muito, já foi muito pior. E como que, porque assim, ó, a sua equipe é jovem? Equipe ou é é jovem. mais mesclada? Não, minha equipe é jovem, então a média Jovem dos 28 anos. Tá, mas você não tem geração Z? É um pouco mais velha, né? Um pouquinho mais, Tá, e quais são os desafios principais que você enxerga na comunicação deles hoje? Que estão começando, o que você vê? Provavelmente eles estejam passando por dificuldades que eu vivenciei também. A vantagem que eles têm em relação a mim é que eu tô lá para dar feedback para eles e eu não tive muito, né? Foi você se percebendo e melhorando. Ou então errando, né? Acumulando erros, né?
Então hoje eu percebo assim que toda semana, aliás, tem alguma situação. Eu percebo eles muito atentos, né, na qualidade do argumento, na qualidade daquilo que é falado, só que na hora de comunicar e se fazer entender é super o resultado meia boca, né, um resultado mediano. Né? Então, esse está sendo um pouco do meu atual desafio com a equipe, sabe? Simplificar um pouco, simplificar. Simplificar. Né? O pessoal já é bom, já tem uma base muito boa, mas tentar simplificar, tratar de forma menos é mais. Né? Sim, eu escutei uma frase que diz assim, que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Uma pessoa que domina muito, mas muito, você sabe que ela é especialista hard ali, é quando ela consegue transformar algo técnico e complexo tão simples, de uma forma tão simples, que o outro pensa que qualquer um pode entender daquilo. Exato. Então você sabe que a pessoa tem a comunicação e que ela realmente domina aquilo que ela faz. Agora, para a gente finalizar esse assunto, o tempo... Não é? Vai virar uma minissérie, pelo jeito. Vai, porque dá pra gente continuar disso daqui, trazer outros cases, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas cada caso é uma novela. Exatamente. E se a gente... Só que cada caso, muitas pessoas vão se identificar. Porque elas vão estar naquele time, ou às vezes elas nem estavam pensando nisso. Então acaba contribuindo, acaba educando, agregando, né, as pessoas. Mas pra gente finalizar assim, esse episódio, aí mais pra frente a gente já grava o próximo. Que dica que você daria pra pessoa que... Nossa, mas eu nunca nem pensei nisso. Como que eu sei que é o timing? Como que eu sei que pode ser interessante começar a olhar para isso? Ou pensar numa possível venda ou não? Que dica você daria? Olha... Eu acho que a qualquer momento do ciclo de vida do negócio... Independente se é pequeno, se é... Independente se é pequeno ou se é grande, o empresário ele deveria pensar no M&A. Não necessariamente para ele fazer uma operação, sim, mas porque isso em algum momento pode vir a ser do interesse dele. E eu não estou falando aqui de vender a empresa. M&A não se resume a simplesmente vender 100% do meu negócio e ir para a praia. Eventualmente ele pode... querer vender uma fatia, trazer um sócio estratégico ou trazer um fundo para capitalizar e ele vai ter um novo sócio. Eventualmente ele pode comprar uma participação no outro negócio ou até fazer uma joint venture, ou seja, são do várias ponto de vista de formação de negócio, de estratégia, o M&A é uma excelente ferramenta. Então ele pode pensar a qualquer momento. Então, quanto mais cedo ele começar a pensar no assunto, quando ele realmente for decidir por fazer, ou eventualmente precisar, ele fatalmente vai estar mais ambientado e talvez até mais preparado. Não tem necessidade de deixar para frente, não estou vendendo meu negócio está indo muito bem. Mas esteja pronto, olhe Ótimo. o teu valor do teu negócio, né? Ótimo. Fique ciente disso. Eventualmente ele nunca vai fazer nada, mas se a concorrência dele começar a fazer algum movimento que transforma o setor dele, ele vai precisar ter que lidar com aquilo de alguma forma. Vai impactar de alguma forma. Pensa como uma ferramenta da estratégia do negócio e sem emoção. Isso. Gente, é um tema incrível que eu penso que todo empresário deveria prestar atenção, cuidar, porque é o teu negócio. E é uma responsabilidade sua. Eu amo os bate-papos com o Evandro porque ele traz de um jeito tão simples, tão acessível, tão próximo da gente que facilita para quem está começando. Qualquer um pode entender. Por isso que eu sei que você domina o que você faz. Opa. Eu adorei o bate-papo. Bastante tempo fazendo isso. Pois é, né? Uma vida fazendo isso. E obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou a que mais aprende, porque eu fico assim, curiosíssima para saber mais e mais. Então, muito obrigada por agregar. Espero que você volte. Voltamos. Vamos fazer a minissérie. Gente, muito obrigada pela participação. Dá um like aqui se você gostou, se isso te ajudou. E encaminha para os seus amigos empresários que precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo episódio do JCast.